Lobisomem no Riacho. Boa noite, me chamo Luciano e hoje tenho 32 anos. Sou casado, mas ainda não tenho filhos. Venho compartilhar esse relato que aconteceu por volta do ano de 2013. Sou do interior do Piauí. Na época do acontecido, eu e meu amigo tínhamos uma namorada em um lugarejo. Nessa noite, eu e meu amigo estávamos na minha casa conversando. Isso era por volta das 11h30 da noite. Quando a namorada dele ligou, pedindo que fôssemos encontrar com elas. Estava uma lua amarela no céu, com poucas nuvens. Não me recordo o dia exato da semana. Esse lugarejo de nome Limoeiro fica a uns 3 quilômetros de distância da minha casa. E para chegar lá, tem que ir por uma estradinha de chão, sem nenhuma iluminação, e atravessar um pequeno riacho. Nós fomos. Antes do riacho tem um grande pé de manga e do outro lado do riacho um grande juazeiro. Embaixo dessas árvores os moradores sempre relatavam ver vultos, ouvir vozes e volta e meia alguém faz rituais de macumba. Quando estávamos indo, após passarmos uns 30 metros do juazeiro, ouvimos como se alguém tivesse batido com um metal no arame de cerca. Olhamos para trás, para os lados e não vimos nada. Olhamos um para o outro e seguimos em frente. Chegamos na casa das nossas namoradas, conversamos, namoramos e quando deu por volta de 1h40 da manhã, retornamos para nossas casas, naquele breu, só com a luz do luar, que deixava um cenário sombrio. No caminho, eu toquei em assuntos de assombrações com meu amigo. Comecei a contar o que será que tinha sido o barulho no arame de cerca. Ele me alertou e disse: "Pare de falar essas coisas de assombração. Daqui a pouco vamos ter que passar por lá." Eu ironizei e eu chamei de medroso e seguimos. Ele colocou uma música no celular, acho que para disfarçar o medo. Quando estávamos chegando próximo ao juazeiro, ouvimos passos dentro do riacho, como se alguém estivesse atravessado, correndo para o lado. Ficamos desconfiados, mas continuamos atravessando. Nós tínhamos tirado os chinelos por causa da lama. Ele iluminava o chão quando, sem nenhum aviso, algo que estava dentro da roça de banana, que fica do lado direito, embaixo do pé de manga, se jogou contra nós. Nossa sorte foi que ele bateu no poste de madeira de cerca, que o arame chegou a ranger. Meu amigo levou a luz do celular para o local da pancada. Eu nunca tinha visto algo tão estranho na minha vida. Era um ser magro, com pelos falhados acinzentados, um cheiro forte de suor, muito alto. Meu amigo tem por volta de 1,85 de altura e estava olhando para cima. Creio que aquilo tinha uns 2,20 de altura, umas pernas estranhas, braços compridos, unhas muito grandes e uma cara toda deformada, com uma espécie de focinho que lembrava de um porco, com dentes que saltavam para fora, dentes parecendo os de cachorro, umas orelhas para cima, olhos brilhando iguais de gato, quando são iluminados por um farol, brilhando em tom amarelado. Aquela coisa deu uma espécie de rosnado e nós saímos em disparada, mas não ouvimos eles nos seguir. Corrimos para minha casa, trancamos tudo, chegamos lá e comentamos o que poderia ser. Chegamos à conclusão que poderia ser um lobisomem, pois a descrição se parecida com histórias que ouvimos desde criança. Minha casa fica a uns 30 metros do meu amigo, e mesmo assim ele não foi embora até o dia amanhecer. Quando o sol já estava alto, voltamos ao local. Chegamos lá, olhamos bem. Tinha alguns pelos no arame e no poste de madeira de cerca, e algumas bananeiras quebradas. Não sei quem transforma naquela coisa, mas nunca mais voltamos lá. Obrigado por ler o meu relato. Foi uma experiência muito ruim. O lobisomem na fazenda. Olá, amigos do canal. Me chamo José Valério e moro em Belém do Pará. O meu relato começa quando eu fiz uma viagem para a minha terra natal, uma cidade do estado do Ceará chamada Massapê.
Nesse passeio, eu andei em muitos lugares, visitando os familiares mais próximos, inclusive um irmão e um outro parente que mora em Santana de Acaraú. Nessas andanças com meu irmão, nos deparamos com alguns ciganos e os mesmos pediram para ler minha mão. Enquanto lia minha mão, a mulher disse: "Você vai fazer uma viagem, filho." E eu logo disse sim, vou voltar para o Pará, e ela retrucou dizendo: "Não, meu filho, não é dessa viagem que eu estou falando. Você vai fazer outra viagem." Foi aí que senti uma curiosidade enorme, pois nunca dei valor a essas coisas, pois conservo os meus princípios religiosos. E misteriosamente aquela cigana disse: "Filho, tenha cuidado com a fera." Eu não liguei, estava achando que aquela cigana estava inventando coisas. Dei-lhe logo uns trocados e ela mais uma vez me disse para ter cuidado. Me agradeceu e foi embora. Claro que eu nem liguei, pois sou igual a Santo Tomé, só acredito vendo. E até que no contexto geral, aquela cigana deu uma dentro, pois ao chegar em Belém, faria sim uma viagem para dentro de uma fazenda aqui no estado, pois trabalho em uma empresa de segurança patrimonial, que faz vários serviços no ramo de segurança, no meu caso, de escolta armada. Fomos contratados para fazer esse tipo de serviço. O dono da fazenda estava tendo roubo de gado e desconfiava que eram alguns sem terra que estavam acampados ao redor de sua fazenda. Na primeira noite ocorreu tudo bem. Fizemos a ronda, eu e mais 3 parceiros, todos bem armados, com armas usadas para fazer esse tipo de serviço. No segundo dia, já teve alteração. Encontramos várias cabeças de gado mortas, mais precisamente 5. Mas o que mais me impressionou foi a maneira como elas estavam. Todas despedaçadas. Não parecia corte com faca normal. O veterinário foi chamado e nem ele soube explicar o que havia acontecido ou o que havia matado o gado. Já estávamos voltando para a fazenda e um senhor, integrante do movimento do Sem Terra, acenou para que parássemos o carro. Paramos e ele disse: "Sabe, moço, não é um de nós não. Nós nunca matamos nenhum animal do patrão de vocês." "Senhor, há alguns dias aconteceu algo estranho. Um bicho, um lobisomem. Ele passou dentro do nosso acampamento e matou vários dos nossos animais." Todos da equipe deram gargalhadas. Só eu que não. Na mesma hora me lembrei das palavras da cigana. Fiquei gelado com a história. Depois de uma semana eu fui para a ronda. Dessa vez só eu e um parceiro. E para o meu azar, um novato, marinheiro de primeira viagem. E ao passarmos em frente ao acampamento, vimos várias fogueiras. Dei ré no carro e fui averiguar. Nesse momento surgiram vários homens armados em nossa direção. Foi quando o meu parceiro se desesperou. Eu logo disse para ele se acalmar e baixar a arma. E o mesmo homem que havíamos conversado alguns dias atrás disse: "Calma, moço, nós não vamos atirar não. É só para nos proteger do bicho." Neste momento, novamente me lembrei da cigana. O senhor completou dizendo: "O bicho está uivando nessa mata. Cuidado, vocês estão armados, mas mesmo assim tenham muito cuidado." Meu parceiro logo disse: "Nós vamos matar ele hoje." E eu sempre pensando na cigana e no que ela tinha me dito. Seguimos atrás do bicho e de repente o farol do carro iluminou o bicho bem na nossa frente. O bicho era aquele ser das trevas. Deu um uivo tão horrível que gelou minha espinha. Aquele bicho deu a volta na mata e surgiu ferozmente bem ao nosso lado. Mas é claro que nós já estávamos preparados. Meu parceiro tentou atirar e, para o nosso azar, sua arma falhou. Rapidamente saquei a minha arma e mandei fogo no bicho, e ele sumiu na mata uivando. No dia seguinte foi outra turma. Eu e meu parceiro fomos dormir e na hora do almoço a turma chegou falando e um cara ferido que foi encontrado na beira da estrada sem roupas. Eu e meu parceiro ficamos quietos e não contamos nada sobre o ocorrido da noite anterior. Essa é a nossa história.
integrantes da Escolta Armada do Estado do Pará, que aconteceu na Fazenda Marabá. Boa noite, amigos, e fiquem todos com Deus.